Bom dia! Começando aqui nossa aula de revisão para a terceira verificação curricular. Montando todo o sistema. Pronto, montado o sistema. Ao som de... Cadê o nome da música? Brand New Day, pessoal. Bom dia a todos. A gente vai começar a nossa revisão aqui, né? Começa animado aí no domingo. Alguns alunos pediram aí em algumas turmas para que fosse feita uma revisão teórica, né? Porque realmente são muitas equações e tudo, e a caminhada é essa, tá certo? Então a gente começa a nossa revisão para a terceira VC com a parte de geradores elétricos. Lembrando que a terceira VC tem a parte de geradores, receptores e leis de Kirchhoff, né? Geradores e receptores elétricos e leis de Kirchhoff, tá bom? Então a gente começa, toda a teoria já foi desenvolvida na sala de aula, né? Eu fiz pelo menos duas abordagens diferentes, uma começando com potência e a outra começando com as relações de energia, né? Energia consumida, energia fornecida, etc., pela pilha. E a gente começa com geradores, né? Deixa eu guardar aqui. Então, um gerador, certo? É um dispositivo elétrico, um elemento, né, do sistema, do circuito elétrico, que consegue converter energia de qualquer tipo, energia química, energia térmica e etc., energia mecânica, em energia elétrica. Isso é um gerador, tá bom? Antes, a nossa equação mais importante era U igual a R vezes I, né? A DDP em dois pontos diferentes, né? A diferença de potencial entre dois pontos diferentes era igual a resistência, R maiúsculo, vezes I. Vocês lembram, né? Agora, a nossa equação mais importante vai ser U igual a Epsilon menos R vezes I. Tá bom? Rzinho vezes I, né? Onde U é a DDP externa à minha pilha, tá certo? Seria VA menos VB, neste caso aqui. U é a força eletromotriz, o ganho de energia por unidade de carga quando as cargas passam através da pilha, tá bom? Passam por dentro da pilha. Quando elas saem lá no polo positivo, elas têm uma energia maior, né? Aquela quantidade de cargas tem uma energia maior. Como é que eu represento isso? Como é que eu falo isso? Eu falo que é uma força eletromotriz, tá certo? Que as cargas estão ganhando energia quando elas passam dentro da pilha, da bateria e etc, né? Como a pilha aquece, eu coloco um Rzinho que representa uma resistência interna, né? Ou seja, lá dentro da pilha tem o efeito Joule, né? Então, nossa equação é U igual a Epsilon menos R vezes I, onde I, né, é a corrente do meu circuito, é a quantidade de carga por unidade de tempo que passa em uma seção transversal do fio e etc, né? Pegando a equação mais importante, a gente tem casos especiais, né? Então vamos lá, casos especiais. Como assim, professor? Eu posso ter U igual a zero, Rzinho igual a zero, I igual a zero. Poderia ter E igual a zero também. Vou comentar esse caso especial aqui. Com meus alunos eu vou ajudar aí de alguma forma, né? Então, por exemplo, circuito aberto. Eu tenho aqui um circuito, aqui do lado eu desenhei, né? Eu tenho aqui o circuito, tem uma pilha. A pilha tem uma força eletromotriz e tem uma resistência interna, tá bom? Aqui eu tenho um ponto de potencial VA e aqui eu tenho um ponto de potencial VB. Eu só não tenho um pontinho lá, mas é um ponto de potencial VB. Pronto, aqui e aqui, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho um circuito simples em série, onde eu coloquei uma lâmpadazinha L, representada por essa bolinha com X, né? Por esse círculo com X.
uma lâmpada L e ela tem, é óbvio, tem uma resistência R maiúscula, né? Primeiro caso, o circuito está aberto, né? Então vamos abrir o circuito. Eu venho aqui e apago um trecho do fio. Quando acontece isso, né? Quando a chave, por exemplo, o interruptor está aberto, não passa mais corrente elétrica, porque a corrente ela precisa de um caminho para passar, que é o condutor, no nosso caso. Quando acontece isso, o que é que eu posso fazer, tá certo? Eu pego a equação, eu acho que isso aqui é mais legal, né? Eu pego a equação, certo? U igual a epsilon menos R vezes I, e a corrente igual a zero. Coloco o zero onde tem o I, e aí quando eu multiplicar R vezes I dá zero, então U é igual a E. Então no caso especial, no nosso primeiro caso especial de circuito aberto, a DDP externa ao circuito é igual à força eletromotriz, tá certo? Tá bom? No circuito aberto, né? Você vê para que serve isso, você vem com o voltímetro, coloca no polo positivo, liga no polo negativo da pilha, você vai saber qual é a força eletromotriz dela, né? A gente chama também assim, como tensão nominal também, tá bom? O curto-circuito, tá? Vamos lá, vamos fechar o circuito. Vamos fechar aqui o circuito. Vou pegar a minha canetinha que eu gosto. Colocar aqui, peraí. No curto-circuito, né? Você tem aqui que o fio está normal, mas eu pego um fio e ligo este fio aqui, ó. Quando a corrente elétrica chega aqui, ela prefere passar por onde não tem resistência, que é aqui, ó, esse fio que eu coloquei, do que onde tem resistência. Tem a situação de curto-circuito, né? Quando acontece isso, certo? O que é que eu tenho? Eu tenho que, se aqui for 10 volts, aqui também vai ser 10 volts, tá? Então, quando eu fizer U igual a VA menos VB, eu vou ter que U é igual a zero. Então eu venho aqui na parte de curto-circuito. Venho aqui na parte de curto-circuito, aqui ó, e coloco U igual a zero. Pego a primeira equação, que é a equação mais importante, e coloco U igual a zero, tá certo? Deixa eu apagar esse. Pronto, ficou melhor, né? Coloco U igual a zero. Quando acontece isso, eu tenho que a corrente elétrica é igual a E sobre Rzinho, tá bom? Então é uma corrente de curto-circuito. Uma outra situação, né? Uma outra situação é quando, vou apagar aqui, né? É quando eu tenho um gerador ideal, ou seja, não existe resistência interna, não há efeito Joule dentro do nosso gerador. No caso aqui é nossa pilhinha, não há efeito, não é efeito Joule, né? Não há aquecimento devido à passagem de corrente. Quando acontece isso, a resistência interna do gerador é igual a zero, então de novo U é igual a E, né? Um gerador ideal ele consegue fornecer toda a força eletromotriz para fora dele, para fora da pilha, né? Como eu tenho a equação igual a epsilon menos R vezes I, eu tenho uma curva característica, né? Existe uma discussão entre se é equação, se é função, né? Alguns livros fazem isso. Neste caso aqui, a gente está considerando uma que é uma função, né? Tá? A gente está considerando que é uma função, mas, pessoal, né? A discussão, vamos prolongar a discussão. Mas, como a gente chama de equação do gerador, certo? Por que a gente chama de equação do gerador? Porque, geralmente, quando a pilha vai sendo usada, né? Vai ficando, digamos assim, com a vida útil menor, você vai usando, aí a resistência interna vai aumentando. Só que quando você tem uma função f de x igual a ax mais b, o a e o b são números, são constantes, né? São constantes daquela função de primeiro grau, tá certo? Então, mas nesse caso aqui, para a gente ter uma interpretação geral, a gente considera como se fosse uma função mesmo, onde r é constante e e é constante, tá bom? Se é uma função, então U é igual a epsilon menos R vezes I, né? Então aqui seria o A e aqui seria o B, tá certo? Deixa eu escrever aqui porque é bom, né? Para a gente ver com clareza. Eu tenho f de x é igual a ax mais b, e eu tenho que U de I, né? É igual a menos R vezes I mais epsilon.
tá bom? Onde B é igual a epsilon, o A é o menos Rzinho e o X é o I. Então eu tenho função de primeiro grau. Qual é a diferença? Aqui pode ser positivo ou negativo. Neste caso aqui eu tenho o A, né? Aqui, neste caso eu tenho o R sendo negativo. Né? Eu tenho este termo aqui com um sinalzinho de menos. Né? Então, neste caso, o que está acontecendo? O coeficiente angular é negativo, é menor que zero, significa dizer que a reta é decrescente, tá bom? Função de primeiro grau é uma reta, coeficiente angular negativo, reta decrescente. Então, isso aqui. Então, interpretando o gráfico, né, conforme a corrente no circuito vai aumentando, a DDP externa ao circuito vai diminuindo, né? Neste caso aqui, tá? O primeiro ponto, que é esse ponto aqui, é quando I for igual a zero. Então, coloco I igual a zero aqui, U vai ser igual a epsilon, né? E quando eu colocar U, aqui, ó, este segundo ponto, quando eu colocar U igual a zero, I vai ser igual a ICC, né? Esse ponto aqui é o ponto de corrente de curto-circuito, certo? A gente vai lembrando aí. Agora, as relações de potência, né? As relações de potência. A potência mais simples que a gente conhece é π, né? A potência útil de um sistema, a gente já está acostumado a trabalhar com ela, é o π, né? E aí eu posso, ao invés de colocar U, simplesmente substituir por E, tá certo? Aí seria uma potência total, né? A potência do gerador, e a potência dissipada seria Rzinho vezes I ao quadrado, né? Se você olhar, basta você pegar esta equação aqui, ó, e multiplicar ela por I. Quando você fizer isso dos dois lados, você vai ter I vezes U, I vezes E, menos R vezes I ao quadrado, né? Já foi demonstrado aí na sala de aula. Se eu quiser calcular o rendimento, né, eu pego a potência útil, divido pela potência total. Como as duas têm I, eu cancelo I com I, eu vou ter que o rendimento é igual a DDP externo ao circuito dividido pela força eletromotriz. Isso vai me dar um número, 0,5, 0,4 e etc. Se eu quiser, se eu quiser um número percentual, eu vou e multiplico por 100%, né? Deixa eu ver.